Olá, sou a fisioterapeuta Caroline Fagundes e consultora de amamentação e mãe de 2 meninos. Hoje eu vim falar para vocês sobre a fase latente do trabalho de parto. A fase latente do trabalho de parto, ela é caracterizada basicamente pelo momento em que esse colo vai começar a ficar molinho. Esse colo do útero, ele vai amolecendo e vai começar a afinar, ele vai ficando fininho. O colo do útero, ele é basicamente dessa grossura aqui, mais ou menos, ó. Ele, durante o processo de dilatação, ele vai afinando, afinando, até ele ficar bem fininho, como uma folha de papel. Quando ele for afinando e ficando fininho, essa fase a gente vai chamar de fase latente. É o momento em que o colo começa aí a se preparar pelo processo inicial da dilatação. Na fase latente, essa mãe, ela ainda consegue conversar, ela consegue dialogar, para você saber, estou na fase latente, eu ainda estou nos pródromos, para você ter certeza, basta você fazer o seguinte, observa se essas contrações estão regulares ou se elas vêm agora, demora um tempo, vem, por exemplo, de manhã, depois só vem de tarde, ela não vai manter uma regularidade. Essa característica é dos pródromos. Para ter certeza, eu te aconselho a fazer o seguinte. Tá com uma contraçãozinha ali, tá com uma dorzinha, toma um banho de água quente. Deixa a água quente cair ali sobre a região da sua lombar, bem lá no finalzinho das suas costas. Deixa a água quente cair ali por pelo menos 45 minutos a 1 hora. Deixa a aguinha quente cair ali, deita e descansa. Deitou, descansou, a dor aliviou? Não era fase latente, era somente os pródromos mesmos, que acontece ali quando você já está entre 28 a 32 semanas de gestação. Ela é caracterizada pelos pródromos. Agora, se for a fase latente, ela vai manter um ritmo. Ela vai iniciar com uma contração aí de 30 segundos, com um intervalo aí de, vamos dizer, de 10 em 10 minutos, de 8 em 8 minutos, e com o tempo ela vai avançando e vai ficando cada vez menos espaçada, ou seja, a contração ela vai ficando cada vez mais perto uma da outra. Inicialmente, ela vai começar ali, como eu já havia falado agora para vocês, de 10 em 10 minutos. E aí você vai observar o padrão dela, o tempo dela, e você vai marcar. Eu aconselho vocês a ter aí um aplicativo para você poder ir marcando, ou então ter alguém do lado ali para poder marcar direitinho. A fase latente ela é caracterizada pela dilatação até 5. Eu aconselho, o ideal é você não sair correndo para o hospital desesperadamente, procurar lá algum atendimento. O ideal é, nesse momento, vai descansando, evita ficar andando muito para lá e para cá, porque você precisa guardar energia, porque o seu corpo ele vai precisar de muita energia para quando você estiver na fase ativa, que é a fase posterior à fase latente. Na fase ativa, você já vai precisar de muita energia, porque é uma fase já muito mais dolorida, é uma fase bem mais difícil. Agora, a fase latente, você vai perceber, nossa, que estranho, não estou sentindo aquela dor insuportável. Será que é isso mesmo, a dor do parto? A fase latente, ela geralmente, na maioria das mulheres, ela é mais tranquila. A fase latente, você consegue levar ela ali aguentando, você consegue ter um raciocínio lógico, você consegue conversar, você consegue dialogar. Nesse momento, eu aconselho, come uma coisa leve, não se alimenta também nada, vamos comer uma feijoada, por exemplo, não precisa comer nada muito pesado, mas se alimenta, tenta dar uma volta na praça, se você puder caminhar um pouco na rua, isso vai ajudar. Quanto mais você ficar na posição verticalizada, que é quando a gente fica na posição de pé, evitar nesse momento ficar longos períodos muito deitada. É claro que nesse momento, como eu falei, você vai descansar, porque você está na fase latente, lógico, né? A
A fase ativa vai exigir mais de você. Mas nesse momento, você dá também umas caminhadas, vai ajudar. Por quê? Porque quando você está em pé, a força da gravidade, ela vai fazer com que esse bebezinho jogue mais pressão ali para o seu colo. Jogando mais pressão para o seu colo, ajuda no processo de liberação das prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias que vai favorecer aí o dilatamento desse colo, esse colo ir abrindo devagarzinho e ir dilatando. Então a caminhada vai ajudar. Faz uma caminhada aí de uns 30, 40 minutos e vai deixando passar o tempo e vai marcando. Já tá chegando aí, você tá vendo, poxa, pelo tempo das contrações, você já tá aí chegando a uns 3 de dilatação, 4 de dilatação, já é a hora já de você buscar atendimento. É importante dizer, enfatizar bastante, que se você chegar no hospital com 3 de dilatação ou menos de 3 de dilatação, eles não vão internar. Ou se internar, tem grandes chances de você ter uma intervenção, que é fazer assim uma indução, entrar com a aplicação de ocitocina para adiantar esse trabalho de parto, que não é o que é o interessante. O ideal é deixar o seu corpo responder e o processo de dilatação acontecer de forma natural. Mas não é o que a gente vê nos locais aí de maternidade, infelizmente. Acaba que se você chega lá com 3 de dilatação ou 2 de dilatação, se eles te internarem, eles vão achar que você está demorando, que não está evoluindo, que você não está indo para a fase ativa. E aí, então, eles acabam resolvendo fazer indução do trabalho de parto com ocitocina ou então com o misoprostol, que é o comprimido que eles utilizam muito também nas maternidades. Então, o que eu aconselho você é acompanha esse processo inicial da fase que é a fase latente, que é o processo de dilatação. Busque se informar bastante, busque também informar a pessoa que está junto com você, a pessoa que vai estar do seu lado. Porque se essa pessoa for uma pessoa segura, for uma pessoa tranquila, for uma pessoa que também já tem noção ali do que esperar, do que fazer naquele momento, vai ser mais tranquilo. E uma outra questão assim muito importante não tente brigar com a dor. A dor, ela vai acontecer, ela é a sua amiga. Tenta pensar que a dor ali nesse momento, ela vai te ajudar. Por que ela vai te ajudar? Porque com o passar do tempo, as contrações vão ficando cada vez maiores. Essas contrações maiores e mais forte, elas vão favorecer com que o colo dilata cada vez mais. Esse colo, quando entra no processo de dilatação progressiva intensa, o que vai acontecer? Você vai sentir muito mais dor. Então pensa, cada contração que vier, você pensa que vai ser 40, 60 segundos, 1 minuto e 15, e depois aquela contração vai cessar, vai parar. Você pensando dessa forma, você vai vencendo uma contração a uma. Pensa que você não vai ficar o tempo todo com aquela contração. Ela vai ter um tempo, ela vai vir e depois ela vai embora e você vai, respirar um pouco. Se você ficar focada demais na dor, na contração, acaba que atrapalha, porque na verdade, o trabalho de parto, para ele ter uma evolução com sucesso, é preciso um trabalho mental. O trabalho mental, você tem que trabalhar bastante o seu raciocínio, a sua confiança em você mesmo, você acreditar que você foi feita para isso e que é fisiológico, que você vai conseguir. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer pergunta, é só anotar aí e enviar para mim, tá bom?